Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar da Actio, né? Hoje a gente vai estar conversando sobre agentes de IA em ação, mais especificamente no contexto do processo de gestão estratégica, né? Então, a gente vai aprofundar e dar exemplos concretos de como empresas estão adotando agentes de IA nesse contexto para apoiar o processo de gestão estratégica. Normalmente a gente tem convidados externos, né, especialistas no assunto que a gente vai conversar, mas hoje a gente tem o privilégio de conversar aqui com o Yuri Moraes, que é o nosso CTO também. Ele é um especialista em inteligência artificial e está até fazendo agora um programa de pós-graduação para aprofundar o conhecimento, né, aí em Barcelona, né, Yuri? Bem-vindo aí desde Barcelona, né? Isso mesmo, muito obrigado pelo convite, Guilherme. Muito bom poder falar de um assunto que está tão em alta que eu tenho um interesse pessoal, profissional e que estou me aprofundando nos estudos. Estou fazendo aqui um mestrado em Barcelona sobre esse tema. Perfeito. Eu sou Guilherme Barbassa, CEO da Actio, e hoje o nosso webinar vai ser um bate-papo aqui com o Yuri, com aprofundamento aí num caso de uso concreto, real, que a gente está trabalhando, né? Antes da gente mergulhar no assunto, queria só passar por alguns tópicos aqui de ordem, ordem da casa, né? Primeiro quem ainda não faz parte da comunidade de estratégia e performance que a gente promove, por favor, se inscrevam, porque a conversa continua lá, né? Então, lá a gente compartilha o vídeo desse evento, assim como você vai poder encontrar lá todos os outros webinars que a gente fez esse ano, né? Cada um num tópico específico, mas sempre em torno do assunto de gestão da estratégia e performance empresarial. E a gente também estimula vocês a compartilharem arquivos, perguntas, né? Porque aquela comunidade é uma comunidade de pessoas interessadas e especialistas em gestão estratégica. Então, ali a gente pode conversar sobre os assuntos que nos interessam nesse tópico. Outro ponto que eu queria pedir para vocês no final do nosso evento, a gente vai circular aqui um link para fazer o feedback, né? A gente acha o feedback de vocês muito importante para a gente estar continuamente melhorando os nossos webinars. Então, se tirar ali 2, 3 minutinhos, você consegue preencher o feedback e a gente vai aí evoluindo no nosso webinar, né? Perguntas que vocês tiverem, podem ir colocando no chat. Eu vou estar monitorando o chat aqui ao longo do nosso evento e vou tentar puxar algumas das perguntas que vocês colocarem no chat para dentro da conversa. Se a gente não cobrir todas as perguntas, a gente vai reservar também um tempo no final para passar pelas perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para interagir, não só perguntas como comentários, né? Podem ir colocando aqui no chat e a gente vai interagindo por ali. Quem quiser conversar com a gente individualmente, pode colocar só a palavra demo no chat, que a gente faz um contato depois do evento também. Então, se você quiser conversar sobre o caso específico de vocês, do contexto da sua empresa, nos chame aqui, coloque a palavra demo, que a gente combina um horário aí para bater um papo, ok? E no final a gente também vai ver esse caso de uso real, né? Então, colocar esse assunto que é muito falado, mas é muito falado conceitualmente e no campo da teoria, a gente está levando isso para trazer
um framework, né, de como aplicar isso na prática nesses processos que a gente está abordando, né, de gestão da estratégia e performance empresarial. Então, a gente vai tentar dar uma ênfase prática aqui para a nossa conversa, ok? Vamos lá. Eu acho que o primeiro passo, Yuri, é a gente nivelar o campo aqui e nivelar o conceito do que é um agente de IA, né? O que é e o que não é um agente de IA. Qual que é a diferença de um agente de inteligência artificial para uma mera automação de um processo? Ou a diferença de um agente, né, de IA para um chatbot, né? Que é um agente de IA, Yuri? Excelente. Vamos começar pela base para a gente estar todo mundo no mesmo, na mesma página em relação ao conceito do que é um agente, né? Um agente de IA nesse caso. Bom, apesar de parecer novo, não é tão novo assim esse tema, já tem literatura sobre esse assunto, já tem alguns anos aí publicadas. É claro que isso está mais em voga agora na mídia e nas tendências, pesquisas, etc., porque é um tema que evoluiu muito nos últimos anos, principalmente a partir ali do lançamento do ChatGPT, e que a AI começou a ser tangibilizada e acessível para o público geral, e que aí surgiu esse boom de tema e que expandiu um pouco a fronteira que saiu um pouco ali da área de tecnologia ou da academia com esse tema e que chegou para a realidade, para o dia a dia das pessoas. Mas, conceitualmente, o que é um agente? Um agente ele tem três componentes que são importantes para ser considerado um agente. Ele tem que ter um objetivo claro, ele tem que ter uma capacidade de raciocínio e ele tem que fazer a execução de ações. Então, em outras palavras, ele tem que ter a capacidade de planejar, executar, avaliar ali qual que foi o resultado daquela execução e iterar com base nisso. Então, ele tem que ter essa capacidade de raciocínio, vamos usar aqui a palavra de raciocínio, para dentro de um objetivo específico. Ele é muito diferente do que, às vezes, eu vejo algumas coisas na internet, blog, LinkedIn, que chamam de agente, mas muitas vezes é só uma automação de algo. Porque ela tem uma diferença clara que, quando eu falo ali, por exemplo, uma automação, um RPA, que é como a gente conhece, ela vai seguir uma sequência de processos, é uma cadeia lógica, com passos e processos bem definidos, e que não tem raciocínio, que ela não itera em cima desses processos. Ela não tem a capacidade de entender um output, iterar e repensar ou mudar a ordem lógica desse processo com base nesse output. Isso é diferente, é essencialmente diferente quando a gente fala de agentes. E também tem uma outra diferença que eu vejo em muitos lugares o pessoal colocando como agente um LLM ou um chatbot que ele vai receber uma demanda, ele vai receber uma pergunta, por exemplo, ou um comando, e ele vai responder ou sugerir, mas ele não tem capacidade de decisão e nem tem capacidade de orquestrar ações sozinho. Então é diferente, por exemplo, de eu pegar um chat do GPT, vou pegar um exemplo real aqui, colocar ali alguns parâmetros, editar um prompt e falar que ele é um agente. Ele não é um agente ainda, porque ele está executando ainda parâmetros dentro de uma instrução delimitada que eu passei para ele. Ele não está tendo a capacidade de entender que existe um fluxo de ações a serem executadas para alcançar um objetivo e interar e alterar a ordem desse fluxo caso seja necessário. Então, o agente ele tem por determinação e denominação que ter essa capacidade para ser chamado de agente. E aí a gente tem hoje o que o pessoal coloca que são categorias ou níveis de agentes que a gente classifica. Então, a gente pode classificar um agente que é o nível 1, que é o nível básico, que ele vai seguir uma cadeia de ações, que seria o RPA. Ele é o primeiro nível, e é o nível que é mais comum, que a gente vê bastante soluções dessa no mercado. Então, ele vai ter ali uma ordem de trabalho para executar e um gatilho que dispara esse trabalho para ser executado. Então, trazendo para o mundo corporativo, eu posso ter um RPA, por exemplo, que
ele vai ler os campos ali de uma nota fiscal e vai fazer o lançamento dessa nota fiscal no meu sistema de forma automatizada. Só que, para isso, eu vou ter que mapear cada um dos campos dentro do PDF ou do XML da nota fiscal, linkar com os campos que eu tenho dentro do meu RP, por exemplo, e ele vai seguir exatamente aqueles passos. Se tiver qualquer variável dentro daqueles passos, ele não sabe o que fazer, ele vai dar um erro. Então, ele não vai seguir adiante. Esse é o primeiro nível de autonomia, né, que é o nível básico de agentes. O nível 2, que é o que a gente está vendo com muito mais frequência, ele já tem um workflow dinâmico. Então, são ações pré-definidas, assim como no RPA, só que o agente consegue decidir a ordem de execução, com base no que ele tem em uma das ações ou não. É o que a gente vê aí que se tornou mais popular no último ano, do RAG, por exemplo. Então, eu tenho uma determinada ação, ele consegue consultar uma fonte externa ou alguma instrução e tomar uma decisão simples dentro de um contexto bem estabelecido. Então, por exemplo, eu tenho um chatbot de atendimento dentro do meu suporte, ele vai receber uma pergunta de um cliente e esse chatbot vai consultar a minha base de conhecimento interno, o meu manual de usuário, ele vai consultar meu atendimento para entender se aquela pergunta é algo que já está nessa base, que ele simplesmente vai mandar uma resposta para o usuário, ou se a partir daquilo ele precisa abrir um ticket de atendimento para o meu time de suporte atuar. Então ele já tem ali um nível de autonomia de tomada de decisão conforme o output que ele recebe daquela consulta ali das bases externas. Então esse seria o nível 2, que é o que está se tornando mais popular agora, que a gente está vendo muitas aplicações chegando nesse nível, e é o que a gente já implementou na nossa solução também. Então, com base nos dados e no contexto que a gente tem dentro do sistema, a gente consegue ajudar a tomada de decisão mais rápida e mais efetiva. O nível 3, que é o nível acima, né, o próximo nível, ele é parcialmente autônomo. Então, ele tem, a partir de um objetivo que ele vai receber, ele vai ter a capacidade de planejar, ajustar com pouca supervisão, vamos dizer assim, aquela ação e tomar a decisão. Esse nível 3 é o que saiu agora, que a OpenAI lançou esse ano, que eles divulgaram bastante ali a parte de agente, que, pegando o exemplo até que eles apresentaram, seria eu estou em Barcelona agora, mas eu vou participar de um evento de inteligência artificial no dia 10 de dezembro em Madrid. E aí eu vou pedir para esse agente, falar, olha, eu tenho esse evento que vai ser em Madrid, esse é o local do evento, esse é o horário que eu preciso estar lá. Eu quero que você planeje para mim a logística para eu poder estar lá e estar presente nesse evento. Aí ele vai abrir ali navegador. Hoje ainda está por navegadores, mas no futuro ele vai fazer mais coisas. Ele vai abrir o navegador, vai pesquisar ali a Barcelona para Madrid, qual é a melhor logística, se seria trem, se seria carro, se seria um voo. Eu posso passar um parâmetro que eu quero ver tempo de chegada, ou de tempo de deslocamento, ou preço, que eu quero o melhor preço. E aí, com base nesse parâmetro que eu passei, ele vai tomar a decisão. Às vezes ele vai me perguntar, olha, tem uma passagem de trem que sai tal horário e tem esse voo. Qual que você prefere? Eu vou preferir a passagem de trem. Aí ele vai marcar, ele vai entrar no site da companhia de trem, vai comprar a passagem, vai olhar, por exemplo, um hotel próximo do local do evento e vai me sugerir 2 opções de quarto para eu poder escolher e ele vai fazer a marcação. Isso é o que a OpenAI lançou e disponibilizou ali agora dentro do sistema deles, que eles estão fazendo isso, mas ainda está limitado. Eu já fiz alguns testes, não está 100%. Essa foi a história que eles contaram, não está 100% assim ainda. Mas é o objetivo que eles querem chegar. Esse é o nível 3. Poucos sistemas fazem isso hoje e fazem isso bem. Num contexto de propósito geral, é muito difícil implementar isso, que é o que a OpenAI se propõe. O que a gente tem é nível 3 dentro de contextos e problemas específicos. E a gente tem o nível 4, que esse é o não atingido ainda, não alcançado, que seria o nível de domínio total do agente. Então, dentro de um domínio específico, ele com pouca ou nenhuma supervisão vai ser capaz de definir uma submeta, por exemplo, criar uma ferramenta para alcançar aquele objetivo. É como se ele fosse, por exemplo, um CEO de uma pequena unidade de negócio. Então, vamos supor, eu tenho um agente de pricing dentro do meu e-commerce e ele é responsável por garantir que determinados produtos daquela categoria estão
com o nível de venda e com preço competitivo. E aí, para isso, ele vai definir metas, ele vai fazer benchmark, ele vai olhar site de concorrente, ele vai monitorar preços, e com base nesses dados que ele vai levantar sozinho, ele vai tomar as decisões de ajustar o preço do meu e-commerce para que aquele produto seja competitivo. Então, seria esse nível, mas isso ainda está na literatura, não está aplicado ainda, não existe solução concreta ou acessível, pode ser até que tenha algum laboratório já rodando, estou falando aqui, pode estar sendo executado nesse momento, mas não está disponível ainda para o público. Então, ainda não está disponível, que seria o modelo 4, que é o nível total de autonomia. Mas, trazendo aqui para o tema, né, da estratégia, por que que o agente tem um poder de alavancar e de ajudar na execução dessa estratégia? Porque ele vai conectar a partir de um objetivo. Quando a gente falou ali do nível 3, eu tenho um objetivo estratégico. Ele vai conseguir conectar esse objetivo estratégico com a execução. Então, ele vai fazer essa ponte e vai ter uma capacidade de análise, tomada de decisão, velocidade, capacidade de busca de dados muito superior. Então, ele vai potencializar a execução dessa estratégia. Legal. Então, recapitulando aqui, ver se eu entendi bem, né? A diferença de chatbot para um agente é que o chatbot não toma ação, a gente toma, né? Então, Isso. ele executa alguma coisa, enquanto o chatbot só gera informação, né? E a diferença de automação para agente é que a automação ela é determinística, se, então. Se isso acontecer, faça isso. Enquanto o agente de IA, ele efetivamente toma ação. Você descreveu aí 4 níveis de ações, né, onde o nível de complexidade vai aumentando, onde hoje já encontramos nível 2 sendo aplicado, nível 3 em teste de desenvolvimento, mas ainda com baixa aplicação, e nível 4 ainda teórico, né? Não alcançado. Legal. Eu queria interagir um pouco com nossa audiência aqui, fazendo uma enquete, né? Então, quem em sua organização já tem usado agentes de IA em algum contexto, não necessariamente aí no contexto de gestão da estratégia ou performance, mas em qualquer contexto. Quão comum tem sido isso? Assim, isso é o que a gente quer descobrir, né? Então, deve ter aparecido aí uma enquete na tela de vocês. Podem responder para a gente ver o grau de uso de IA, de agentes de IA especificamente na empresa, não necessariamente aí no contexto que a gente está discutindo hoje, que é gestão de estratégia e performance. Então, temos aí quase um empate, né? Entre sim, estamos usando, e não, mas estamos explorando ativamente como usar. Então, quem não está usando, então, já hoje, está buscando saber como usar, né? Isso a gente já tem praticamente 90% das nossas respostas gravitando em torno desses 2 níveis. Então, ninguém não, assim, poucas pessoas não têm ideia ou não têm pretensão de usar no futuro próximo, né? Isso já é parte da realidade das organizações hoje. Isso é muito, muito bom saber. Temos aqui alguns comentários também, né? Nossa organização é muito grande. O uso de IA é significativo, só não sei se podemos chamar de agentes ou se são LLMs avançados. Então, essas definições, né? O que é um agente, o que é um LLM, ainda causa dúvida, né? Estamos estudando usar o N8N, que, para quem não conhece, é uma ferramenta de integração, né? Para criar o agente de IA. Em qual nível ele cria o agente? Você conhece bem o N8N, né, Yuri? Sim.
O N8N vai entrar ali no nível 2 que a gente comentou, que ele vai estar com certo nível de capacidade de interação dentro de um workflow pré-definido, ele vai conseguir buscar em fontes externas ou internas da empresa alguma informação para enriquecer aquela resposta, mas ainda assim ele está dentro do nível 2 de automação. Ele segue, porque ele vai utilizar o conceito ali de RAG, né? Ele vai olhar para uma base, vai tomar uma decisão, ele vai conseguir mudar a ordem de alguma coisa, mas está dentro do nível 2 ainda, um workflow dinâmico, vamos dizer assim. Legal. E o objetivo nosso é falar de agentes de IA, mas dentro do contexto de gestão da estratégia e performance empresarial, né? Então, antes da gente avançar mais com a conversa de IA, vamos falar do contexto, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de gestão estratégica, né? Então, eu vou trazer aqui um modelo, eu não vou repassar em muito detalhe esse modelo, mas só para a gente criar um nivelamento do contexto que a gente vai discutir. Quem quiser entrar em maior detalhe sobre esse modelo, o primeiro webinar do ano, a gente fez isso, né? A gente despendeu algum tempo ali analisando esse framework de gestão estratégica e comentando cada etapa. Então, de novo, lá na comunidade vocês vão encontrar esse webinar. Quem tiver curioso pode acessar aí para ver em maior detalhe. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e acessar aqui o modelo. Então, de novo, vou passar mais rapidamente aqui, só para todo mundo estar nivelado, né? Então, modelos de gestão estratégica. O que é gestão estratégica? A gente começa pela identidade organizacional, né? A olhar para fora da organização, então análise competitiva, cenários, identificação de oportunidades, ameaças, definir posicionamento estratégico e objetivos globais a serem alcançados. Depois você olha para dentro da organização, né? Análise de ambiente interno, forças e fraquezas, e finalmente fecha em uma estratégia, né? Então, em temas estratégicos, o que vai ser comunicado pela empresa normalmente através de mapas estratégicos. Então, essa etapa é o que a gente chama de formulação da estratégia, né? E a gente coloca aqui uma etapa dentro de um macro processo de gestão estratégica, essa seria uma etapa de planejamento, né? Onde a gente escolhe a estratégia. Mas isso é a formulação, a gente ainda não tem um planejamento estratégico, né? Porque o planejamento estratégico, a gente precisa planejar como a gente vai implementar aquela estratégia, né? Então, entra em etapas aqui de desdobramento de metas, né? O que cabe a cada departamento, a cada área, a cada unidade de negócio da organização atingir de metas, em quais indicadores, e desenvolvimento de projetos, né? Então, os grandes projetos que vão alavancar essa estratégia e os planos de ação para alcançar essas metas estabelecidas. Isso tudo desemboca lá no orçamento, né? Quanto a gente vai ter de receita, de despesa, de custo, de investimentos. E com isso, sim, a gente pode falar que tem um planejamento estratégico. A gente tem uma estratégia definida e um plano de como a gente vai implementar aquela estratégia. Com isso, a gente parte para a execução da estratégia, que é implementar os planos de ação e projetos, que é o do, né, o executar, sistematicamente verificar esses resultados. Qualquer desvio do planejado requer um replanejamento, né? Então, revisar ali os planos de ação e os projetos se a meta não estiver sendo alcançada, e se estiver sendo alcançada, a gente padroniza aquela nova prática, né? Então, aqui a gente falou de formulação de estratégia, planejamento e execução da estratégia. Então, a execução da estratégia é implementar os planos e sistematicamente verificar se está sendo efetivo ou não e replanejar se necessário.
Só que isso aqui, então, é a execução da estratégia e, de tempos em tempos, a gente tem que olhar para a própria estratégia, para saber se a estratégia ainda é válida, né? Ou se tiveram mudanças no ambiente ou internamente que seriam gatilhos para a gente rever a estratégia. Então, aqui tem um ciclo tático, né, de execução da estratégia, e no modelo mais macro de gestão estratégica, a gente tem uma fase de cheque, né, da própria estratégia e análise se a gente precisa repensar aquela estratégia. Então, quando a gente fala aqui na Actio, né, o termo gestão estratégica, a gente está falando desse quadro todo, né? Não só da formulação ou do planejamento, mas da execução sistemática, né, daquela estratégia, ou dos planos para implementar a estratégia, e monitoramento se a estratégia ainda é válida e se precisa ser revista, né? Então, gestão estratégica é esse escopo todo aqui. Bom, dado esse contexto, né, do que a gente está chamando de gestão estratégica, Yuri, como é, como agentes de IA podem ajudar especificamente aqui na etapa de formulação da estratégia? Como é que você visualiza isso aqui? Ótimo. De forma geral, né, o planejamento da estratégia, ele sempre foi, né, um processo muito humano, ele é analítico, ele é clínico, porque a gente precisa analisar não somente o contexto interno, mas externo, outros fatores, competidores. Ele vai continuar sendo com utilização de agentes de IA, mas esse processo atualmente, né, ele é muito manual, ele é muito lento, ele depende de especialistas, demanda bastante tempo e dedicação para conseguir fazer todas as análises que precisam ser feitas e depois levar isso para o contexto ali do planejamento, né, para seguir todas essas etapas. Então eu vejo que a parte de a utilização e aplicação de agentes em alguns desses blocos aqui vai conseguir dar mais dinamismo, velocidade para esse processo de planejamento estratégico. Então, ele, de forma geral, vai deixar de ser algo que vai ser feito uma vez a cada 3, a cada 5 anos e revisado nesse período, para ser capaz de ser revisado com uma frequência maior, porque a gente vai conseguir fazer várias dessas etapas de uma forma muito mais eficiente e com muito mais autonomia. Então, para trazer aqui alguns exemplos, né? Então, na etapa ali de fazer uma análise competitiva. A visão interna, ele pode apoiar de missão, visão, as crenças e valores, ele pode apoiar tendo o contexto da empresa, mas eu vejo pouca efetividade nessas etapas. Isso tem que ser algo construído e real dentro da organização. Mas a partir dali, a análise competitiva, simulação de cenários, identificação de oportunidades e ameaças, é, trabalhar vários posicionamentos estratégicos distintos, ele consegue ajudar imensamente. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali na análise competitiva, eu preciso mapear os competidores, preciso identificar forças e fraquezas daqueles competidores. Fazer isso hoje é um trabalho muito grande, que exige e demanda bastante tempo, e por isso que não é feito com tanta frequência. Quando a gente tem um agente que é capaz de fazer monitoramento de tendência de mercado, monitoramento de concorrentes, análise de novos entrantes e utilizar essas informações para gerar contexto para essa análise competitiva, a gente tem uma capacidade de fazer isso com muito mais velocidade, num potencial muito maior, ampliar o horizonte dessa análise e ser muito mais profundo nessa análise. Então, ele tem um potencial ele tem a capacidade de potencializar cada uma dessas etapas aqui. Quando a gente fala ali, por exemplo, de cenários, ele é capaz de simular cenários muito melhor e muito mais rápido do que o time de especialistas. Então, com uma supervisão, ele tem a capacidade de acelerar esse processo. Então, ao invés de
contratar ali uma consultoria, um time de analistas que vai fazer essa simulação e que qualquer mudança das variáveis precisa atualizar essa simulação de cenário, com um agente você consegue fazer isso muito mais rápido e muito mais efetivo. Inclusive, ele já pode trazer para você até a sugestão de quais seriam os cenários recomendados e você discutir ali com ele sobre esse output. Quando a gente pensa ali em objetivos, né, já fazendo um desdobramento e caminhando um pouco mais para próximo da execução, a gente pensa ali em objetivos globais, definir metas anuais, fazer análise histórica para a partir daí sugerir e ajustar essas metas, olhar para benchmarks. A gente tem uma capacidade muito ampliada quando a gente aplica agentes. Então, a gente consegue ter agentes que coletam benchmarks, que fazem isso com uma atualização muito grande, com uma velocidade muito maior, buscar muito mais benchmark do que uma equipe conseguiria atuar. Então, num curto espaço de tempo ou no mesmo espaço de tempo, conseguir ser muito mais profundo. Então, a gente consegue, por exemplo, em poucos minutos ou em horas, fazer uma análise histórica de dados financeiros da empresa dos últimos 10 anos, comparar isso com 10 concorrentes. Então, a gente consegue ampliar e dar muito mais velocidade para esse planejamento estratégico. Então, eu vejo que o efeito que isso vai gerar no futuro é que vai deixar de ser um planejamento que ele é estático e que ele permanece daquela maneira por 5 anos, por 3 anos, para algo muito mais dinâmico que é atualizado com bastante frequência, ou com uma frequência maior. E, de certa forma, a gente deixa de olhar só para o passado, para os números anteriores, para os dados que a gente tem histórico, e a gente começa a olhar para frente também, mapeando tendências, mapeando oportunidades, mapeando gaps, oportunidades de mercado que a gente talvez não conseguiria fazer ali, ou a gente, quer dizer, a gente consegue fazer, mas demanda um esforço, um trabalho, um investimento muito maior do que com agentes. Então, não sei se eu respondi bem assim, se eu consegui elucidar o poder que teria a aplicação de agentes nesse nível. Legal. Para mim, Yuri, eu acho que ainda está faltando essa parte do agentes, né? Porque muitas das coisas que você falou aqui caem em LLM, né? Vou sintetizar informação, trabalhar muita informação, né? Um volume de informações muito grande, né? E tratar isso de forma usando inteligência artificial. Isso, inteligência artificial apoia demais, mas o passo que agentes apoia é quando ele entra tomando decisões e criando ações, né? Então, aqui nessa etapa de formulação estratégica, vou tentar falar um exemplo, você me diz se isso seria agente ou LLM, né? Uhum, Na análise de ambiente interno, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha agentes ou uma inteligência artificial, né, monitorando determinados aspectos do ambiente interno, seja compliance dos processos, seja clima organizacional, seja nível de automação dos processos, né? Pode ter diversos agentes aí. E esses agentes, então, estão monitorando determinadas informações na empresa e eles poderiam já identificar, dado conjunto de projetos em andamento no planejamento estratégico, que houve uma mudança, né, no ambiente interno, o que exigiria um novo projeto, que não foi previsto originalmente. Então, ele já disparar um pedido de desenvolvimento de um novo projeto, dado o novo contexto, né, do ambiente interno, e, inclusive, sugerir, né? Olha, isso está acontecendo, isso pode impactar a estratégia que foi definida, sugiro você criar um projeto assim, assim, assado, né? Isso seria um agente, ou só seria um agente se ele efetivamente criasse o projeto dentro de um software de gestão estratégica, por exemplo, que configuraria uma ação, né?
Não, isso já é um agente e isso configura um agente, seria o que entraria ali no nível 3, que ele vai ser supervisionado, então ele pode sugerir ali e vai ser supervisionado para alguém que vai aprovar, avaliar aquele output antes de seguir. Então ele é um agente porque ele monitora, ele tem ali um objetivo específico, ele entende quais são as alterações do cenário a partir desse objetivo, entende o que está acontecendo nos projetos que estão em andamento, e ele vai ver que eles são insuficientes para alcançar aquele objetivo e vai propor novos projetos para poder alcançar. Então, eu não explorei tanto a parte do que eu chamei ali de ser algo vivo, de ser algo, deixar de ser algo estático para algo vivo, é exatamente nessa linha. Então, uma vez que eu defini meu planejamento estratégico, se surgir um novo concorrente que não existia quando eu fiz aquele planejamento e que vai demandar que eu faça alguma adaptação na minha estratégia, na execução dessa estratégia dentro da organização, ele vai estar ali monitorando, vai receber esse input, vai ver que existe, que aquele planejamento estratégico que foi definido ano passado, ele já está falho, vamos dizer assim, que ele já não considerou aquele competidor que é potencialmente um potencial risco para a organização, e ele vai trazer sugestões de como combater aquele potencial risco. Então, isso já seria uma mudança ali da perspectiva do planejamento estratégico. Ao invés de eu fazer uma vez, ele ser válido por 3 anos, por 5 anos, eu vou estar fazendo em ciclos muito menores, eu vou estar fazendo com muito mais frequência. E com essa ajuda. Não que eu vou startar o processo de novo. Então, ele mesmo vai provocar onde eu tenho um ponto de falha e onde eu poderia mudar, porque ele tem o contexto do planejamento, da organização, do cenário externo, dos competidores, e aí entraria até num outro cenário que seria múltiplos agentes, porque eu teria que pegar um agente específico para cada uma dessas tarefas e sincronizar eles como um time multidisciplinar para poder fazer essa entrega de resultado. Legal. Temos uma pergunta aqui, Yuri, que eu acho que é relevante aí quando você tocou em múltiplos agentes, né? Pergunta do Fernando Carvalho, né? Existem agentes já treinados para realizar essas funções que o Yuri descreveu, ou é necessário ensiná-los? É necessário criar esses agentes, né? Sim. Existem e é necessário ensiná-los. Assim, então, existem, aí tem, todos os dias eu vejo e eu acompanho isso muito frequentemente, empresas e startups surgindo e colocando soluções no mercado de agentes que fazem uma determinada função mais específica, mas ainda assim você precisa treinar ele para ele ter essa capacidade, porque você precisa dar um contexto para ele. Então eu não posso, assim como aí é o mesmo problema que a gente enfrentaria num LLM tradicional. Eu não posso chegar no chat GPT e simplesmente sem contexto pedir para ele fazer alguma coisa para mim. Eu posso fazer, mas eu vou ter um nível de resposta que vai ser muito genérico e superficial. Quanto mais contexto eu adiciono, mais preciso vai ser. E se eu estou falando de automatizar algo, ele precisa ter o nível de contexto que um ser humano teria, para ele ter essa capacidade de avaliar esse cenário e entregar a sugestão. Então, as duas coisas, viu, Fernando? Então, existem agentes que fazem, mas esses agentes que fazem, você ainda precisa fazer um treinamento no contexto da sua organização, da sua área, do problema que você precisa resolver. Legal. Temos mais duas perguntas aqui do Geraldo e do Carlos, mas que eu acho que elas vão ser abordadas quando a gente trouxer o caso prático, que a gente vai discutir aqui. E antes da gente passar para esse ponto, né, eu queria que você elaborasse um pouco mais, Yuri, nas outras etapas aqui desse macro processo de gestão estratégica, né? Onde mais, além de formulação, você vê aplicação de agentes de IA apoiando a execução daquela etapa, né? Ótimo. É, eu comentei ali na parte do planejamento da estratégia que ele vai te ajudar a potencializar essa capacidade de análise de respostas à mudança de cenário, e na execução ele vai ajudar a executar, fazer melhor e mais rápido, com base e alinhado com essa estratégia que foi definida.
Então, quando a gente pega ali, por exemplo, eu tenho metas desdobradas a partir deste planejamento estratégico, eu tenho plano de ações para alcançar aquelas metas, eu tenho projetos para poder alcançar aqueles objetivos estratégicos. Então, uma vez que eu estou na execução deste plano, se eu vejo que um indicador, por exemplo, tem um determinado desvio, ou que pode ter uma alteração no projeto, ele pode estar indo com algum desvio no resultado daquele projeto, ou que ele não vai ser capaz mais de alcançar aquele objetivo. A gente pode ter agentes monitorando isso, o alcance de metas, propondo plano de ação, revisando e inteirando em cima desse plano. Então, não seria diferente de um LLM que eu posso pegar minhas metas e falar, olha, essas são as minhas metas anuais, a minha área trabalha com isso, eu gostaria que você me ajudasse a montar um plano de ação. Ele consegue te ajudar até aí. Então, ele vai te entregar, a partir daí, você toca a sua área e entrega esse resultado. Como que o agente consegue te ajudar? Estamos em janeiro, não alcancei a minha meta, mas estou concluindo ali, seguindo o meu plano de ação. Chegou em fevereiro, não alcancei minha meta e o plano de ação está andando. Chegou em março, ele já pode falar, cara, esse plano de ação está insuficiente. Você já fez dois meses, não alcançou, vamos revisar esse plano de ação, vamos entender o contexto, e aí ele pode até te ajudar a aprofundar na análise do desvio e sugerir melhorias e evolução nesse plano de ação para que você consiga virar o resultado nos próximos meses. Então, a gente ele vai ser como se fosse um consultor parceiro ali com especialidades bem definidas que vai te ajudar a virar o jogo e alcançar esse resultado ou potencializar. Então, por exemplo, imagina uma empresa que tem múltiplas unidades e aí existem o mesmo indicador em todas essas unidades. Então, eu tenho, por exemplo, 100 escritórios e tem um indicador de operação que ele é igual para cada um desses escritórios. O agente consegue identificar os escritórios que estão alcançando o melhor resultado naquele indicador, analisar o plano de ação daqueles escritórios que provavelmente estão executando melhor aquilo e conseguindo alcançar aquela meta, e entender se ali existem ações que poderiam ser executadas e sugeridas para os outros, e que vê essa diferença e sugere para os outros também. Então, ele já consegue ajudar na distribuição desse conhecimento dentro da organização. Então, isso só falando em plano de ação. Em projeto, a gente poderia aplicar em diferentes cenários também. Então, eu tenho um determinado projeto, hoje eu consigo acompanhar algumas variáveis ali daquele projeto e o agente vai potencializar isso e me ajudar na tomada de decisão. Então, por exemplo, eu tenho uma mudança de orçamento e que vai trazer impacto para o meu projeto. Eu vou ter que repriorizar alguma coisa no meu projeto. Ele já consegue ver que teve uma mudança na estrutura ali de orçamento da organização, ver os projetos que seriam mais impactados, sugerir ações de contorno para que diminua ou que elimine o impacto nesses projetos e falar e já trazer quais são as sugestões de alterações ali nesse plano de projeto. Então, essa seria uma outra possibilidade de aplicação. Legal. Perfeito. Eu acho que a gente tem aí mais 14 minutos. Eu queria pular para o caso prático para a gente poder deixar algo de concreto para o pessoal aqui, Sim, né? De como dá para ser feito, né? Então, esse caso é um caso que a gente está trabalhando junto a uma empresa de energia, não é uma empresa brasileira, né? Ou no Brasil, onde eles demandaram que a gente desenvolva uma solução para testar se é necessário a gente rever a estratégia ou não. Então, uma solução que vá monitorar o mercado de maneira ampla e detectar gatilhos que disparem revisões da estratégia ou de partes, né, da estratégia, de um desdobramento, de um projeto, mas que gere, né, essa necessidade de análise. E é muito difícil fazer isso. Eles têm uma dificuldade porque o volume de informações é muito grande. Então, é humanamente impossível você acompanhar tudo que está acontecendo em diversos campos que são relevantes para a sua empresa, né? Então, a gente criou um framework
para esse projeto. Tá? É o framework que estou apresentando para vocês aqui na tela agora, e que eu vou detalhar com vocês, né? A estrutura é baseada em dois conjuntos de agentes de IA, tá? Um conjunto de agentes de IA, que são os agentes que estão fazendo monitoramento do mercado, do ambiente externo, mas são agentes especialistas, né? Então, eu tenho um agente, por exemplo, de conformidade regulatória. Então, ele vai estar acessando informações externas e monitorando toda mudança de regulamento que impacta aquele negócio. Não é necessariamente só aquela empresa, né? Porque eu posso ter uma mudança de conformidade regulatória, ou de regulamentação, de do mercado a qual eu sirvo, né? Dos meus clientes ou dos meus fornecedores. Então, essa mudança de regulação não é só diretamente do meu negócio. Eu tenho que estar monitorando vários ambientes regulados para saber se houve alguma mudança relevante para o meu negócio, né? Eu posso ter um agente de monitoramento de mercado, então, de consumo, né? Dos meus clientes, dos meus fornecedores, monitorando a dinâmica de mercado. E cada agente desses, o agente de financiamento ou de saúde financeira, disponibilidade de capital no mercado, né? Então, cada agente desses, e aqui são só 3 exemplos, né? Eles estão monitorando sites e informações específicas do mercado, relatórios emitidos por Banco Central, sites de notícia, né? Sites de macroeconomia ou de geopolítica, ou relatórios de órgãos reguladores. Então, cada agente vai estar acessando determinadas fontes de informação e tratando as informações que são disponibilizadas naquela fonte e passando, analisando se aquilo é relevante ou não para a organização. Agora, como é que ele define se é relevante ou não para a organização? Depende da organização, né? Eu posso estar falando de um hospital ou posso estar falando, como nesse caso aqui, uma empresa de energia. Então, uma mudança no mercado de uma empresa de energia pode não ter relevância nenhuma para o hospital. Ou mesmo entre empresas de energia, essa empresa de energia que a gente está trabalhando, boa parte da energia gerada é direcionada para a indústria de mineração, né? Então, para essa empresa, algo que impacta a indústria de mineração é relevante. Para outra empresa de energia, que atende o varejo, por exemplo, pode não ser relevante. Então, como que a gente decide se aquele fato novo é relevante ou não para aquela organização? Através do contexto, né? E esse contexto, ele é criado por uma série de outros agentes de inteligência artificial. Então, eu posso ter, por exemplo, um agente de mapeamento da cadeia de valor. Da cadeia de valor externa ou interna, né? Então, se eu estou falando de uma empresa de energia, quais são os mercados que essa empresa de energia atende? Geograficamente, por natureza de indústria, né? Quais são os principais fornecedores dessa empresa de energia? Dessa específica, não é de uma empresa de energia em genérico, né? Mas dessa específica empresa de energia. Mapeamento da cadeia de suprimentos. Como é que está a saúde dos meus principais fornecedores, né? Como é que está, por exemplo, a necessidade de disponibilidade de caixa para investimento. Eu posso
teu plano de investimentos ou a estrutura da dívida da empresa aqui sendo consultado por esse agente para detectar se vai precisar captar a verba no mercado ou não. Então, isso são criadores de contexto, e aqui são só exemplos, né? Que vão estar acessando o plano estratégico, data lake da empresa, estrutura de cadeia de valor, o RP, propostas passadas de revisão da estratégia, né? Então, eles vão estar acessando dados da empresa para criar um contexto. Então, quando eu tenho uma informação nova detectada, uma mudança no ambiente, essa mudança passa por dentro do contexto para detectar se essa mudança é relevante ou não para aquela organização. E aí, ao passar por dentro do contexto, ela vai ter aqui a série de sugestões de revisão da estratégia. Uma proposta de um novo projeto para atender um objetivo estratégico, uma proposta de revisão total, né, da estratégia. E esse mesmo modelo se aplica a riscos, tá? Então, uma das perguntas que estava lá no chat era essa integração de estratégia e riscos. O mesmo modelo que pode gerar gatilhos de revisão da estratégia pode ser aplicado à detecção de novos riscos ou repriorização de riscos já identificados na empresa. Então, obviamente, os agentes aqui vão ser diferentes e os agentes aqui também vão ser diferentes, mas o framework se aplica tanto à revisão da estratégia quanto a monitoramento e talvez necessidade de revisão dos riscos identificados na organização. E esses múltiplos agentes, né, de leitura externa e de criação de contextos interagem entre si usando as ferramentas de orquestração que já existem no mercado, né, de coordenação entre esses múltiplos agentes para ele conseguir gerar uma solução completa, né, através dessa coordenação de agentes especializados. Yuri, algum comentário, algum ponto você gostaria de complementar aqui? Só comentar que esse exemplo ilustra muito bem, e ele vai um pouco além, né, que a gente falou ali no contexto de um agente, então aqui a gente já está orquestrando agentes, múltiplos agentes com capacidade de análise, o certo nível de tomada de decisão dentro de um contexto muito específico e que combinados conseguem gerar um valor único e potencializar esse resultado essa capacidade de acompanhamento de risco para impactar o resultado da organização. Então, quando a gente pega ali, a gente tem vários agentes e que eles estão dentro de um meio específico. A gente vê muito pessoal falando sobre uma AGI, que seria uma inteligência artificial geral, que seria uma única entidade que faria isso tudo. A gente está muito distante disso. Então, hoje o que a gente tem e que funciona melhor é a gente fatiar esses problemas, trabalhar com agentes que são especialistas em etapas, que ele tem um processo com uma capacidade de autonomia e tomada de decisão, mas apenas dentro daquele processo, e a gente combina esses agentes especialistas, e muitas vezes a gente usa um agente orquestrador, que vai ser o gerente de projeto ali orquestrando todos os agentes para gerar esse resultado. Então, esse aqui é um exemplo que conecta todas as pontas do que a gente conversou hoje. Legal. Pessoal, eu tinha mais uma pergunta planejada aqui para o Yuri, mas eu vou pular ela para tentar endereçar algumas das perguntas que estão aqui no chat, né? Antes disso, eu queria só lembrar vocês que ainda não faz parte da nossa comunidade, pode se inscrever. Aqui no chat vocês vão encontrar um link, né, para acessar na comunidade e lá vocês podem interagir entre si também, além de acessar todo o material que a gente tem lá. Tem o feedback também, vai ter um formulário aqui no chat. Por favor, reservem aí alguns minutos para nos dar feedback sobre o webinar. E quem quiser ter uma conversa individual para conversar sobre o caso da organização de vocês,
coloque aqui no chat demo, que com isso a gente já sabe que você tem interesse em fazer uma conversa específica, conhecer nossas soluções para esse propósito, né, para gestão estratégica e de performance, que a gente marca aqui um bate-papo com vocês, né? Vamos puxar algumas dessas perguntas aqui. A pergunta do Rafael, né? Embora haja uma vontade genuína por parte da instituição que trabalho, que é um hospital filantrópico, de utilizar IA para melhorar a qualidade do atendimento, expandir o acesso e otimizar recursos disponíveis, resistências significativas precisam ser superadas. Essas resistências incluem questões de privacidade, desigualdade no acesso à tecnologia da informação, desconfiança em relação ao impacto de IA sobre os profissionais de saúde e preocupações éticas sobre como as decisões automatizadas podem afetar populações vulneráveis. Algum comentário aqui, Yuri, sobre esses Esse ponto, obstáculos? Uhum. esse é um ponto que tem aparecido bastante em várias pesquisas que eu tenho acompanhado. Então, a Ernst Young, inclusive, soltou agora em outubro o resultado de uma pesquisa com vários trabalhadores e lideranças de empresas sobre a adoção de agentes. E é bem contraditório até as respostas. Eu não lembro exatamente, não sei se era 87, próximo de 90% dos trabalhadores entrevistados têm um desejo ou já iniciaram o teste utilizando algum agente para executar alguma parte do trabalho. E, em contrapartida, desse mesmo grupo, 64% respondeu que ou não confia, ou que desconfia, ou tem algum receio com relação à evolução e o futuro desses agentes. Então, embora a gente tenha um grande número de pessoas utilizando, ainda existe dúvidas com relação a isso. Então, a gente está justamente, talvez, nessa fronteira. A parte da automação, ela não pode ser 100% delegada, no meu ponto de vista, mas isso é a minha opinião pessoal. A gente precisa de um componente principal, que é a capacidade racional humana para a tomada de decisão. Então, a gente consegue potencializar, acelerar a capacidade de análise, expandir essa capacidade, trazer mais velocidade, mas a decisão e a responsabilidade ainda é do ser humano e tem que ser. Então, a gente não pode automatizar 100%. Eu não vejo num curtíssimo prazo a gente chegando no nível 4 e as coisas dando muito certo. Porque no final, ainda assim, é um programa feito por um ser humano que está rodando ali. Então, é passível de erro, é passível de falha, dependendo. A gente tem riscos de dados, riscos de cyberataque, risco tecnológico, então é preciso tomar esse cuidado. Aqui na Europa, por exemplo, o que tem mais se discutido em relação ao uso de agente foi o ponto aqui que o Rafael citou, relacionado à privacidade de dados. Então, ele está numa instituição de saúde. Como que coloca dados sensíveis de saúde dentro de uma plataforma terceira ou dentro de um agente para tomada de decisão, sem ter um controle e uma responsabilidade muito grande sobre o que está sendo tomado ali. Então, acho que a gente está evoluindo, está indo para o nível 3, a gente tem que determinar ali onde vai aplicar, no meu ponto de vista pessoal, mas que não é aplicável para tudo, não é porque eu tenho um martelo que a partir de agora tudo é prego, eu vou sair utilizando a gente para tudo. E esse tem sido também um dos problemas relatados por maior parte das empresas que saíram, às vezes, nessa busca desenfreada por investimentos em AI como se essa fosse a única solução, e agora elas estão realizando que nem todos esses investimentos se tornaram retorno sobre esse investimento, retornaram dentro do que era esperado. Então, acho que é importante balancear e estar alinhado com essa estratégia também da organização. Entender, olha, qual que é a estratégia da minha organização, onde eu quero chegar e onde faz sentido aplicar aquilo para naquele ponto ser mais eficiente. Legal. Então, a gente, infelizmente, estourou o nosso prazo aqui já, mas tem duas perguntas aqui que eu gostaria de endereçar rapidamente. Eu vou dar a minha opinião, e aí, Yuri, se você quiser complementar também. Primeira pergunta do Yuri, né? Pensando em um setor qualquer, em um ambiente onde as empresas possuem agentes de IA, a empresa que vai sobressair é aquela que tem o agente de IA mais treinado? E, em cima dessa pergunta, o Daniel aqui, né?
não ficou claro. No caso do desenvolvimento de agentes, é um serviço que a Actio está oferecendo, e, além disso, poderá eventualmente haver agentes incorporados à gestão estratégica, por exemplo. Então, as duas perguntas abordam como vai ser o modelo de negócios de agentes no mercado, né? Você vai poder ir ao mercado comprar agentes prontos, específicos para funções ou tarefas. Eles vão vir encapsulados em outros softwares, né? Eles vão vir, eles vão ter que ser desenvolvidos internamente, e o diferencial competitivo das empresas vai ser baseado na sua capacidade de ter agentes diferenciados, né? Então, qual o modelo de negócios que, que vai dominar o mercado, né? Eu vou dar a minha opinião. Eu não sei se existe uma resposta clara para isso, porque eu acho que ninguém tem oráculo, né? Mas a minha opinião é que os agentes vão tender a vir encapsulados em outras soluções, né? Então, eles existem para cumprir algum propósito. E geralmente eles são especializados. Até chegar lá no nível 4 que o Yuri, né, mencionou, eles vão tender a ser muito especializados, focados em um propósito, uma tarefa bem específica, né? Então, essas tarefas bem específicas fazem parte de processos maiores, que têm sistemas que suportam esses processos maiores. Então, a minha opinião é que eles vão vir, sim, dentro de softwares ou outras ferramentas, cumprindo determinados aspectos dessa ferramenta. Então, a resposta para o Daniel é que sim, a gente já tem algumas coisas e vai acrescentar cada vez mais, não só LLMs, mas também agentes dentro das nossas soluções da Actio, né? Mas eu não acredito que o diferencial competitivo vai estar em quem tem um agente melhor, tá? Porque isso vai estar acessível no mercado. Você vai poder comprar essas soluções, né? Essa é a minha opinião. O que você acha, Yuri? Eu concordo 100%, porque agora o modelo que está surgindo, porque é uma coisa nova, é de comercialização de agentes. Mas eu acho que em breve vai ter uma mudança significativa, porque não adianta nada eu comprar um agente na prateleira ali e não ter um propósito ou uma solução de um problema claro que ele vai atuar. Eu preciso dele incorporado em algum ponto. E aí a gente vai ver provavelmente em breve as empresas tomando decisões e fazendo um mix de utilização de agentes de buy ou build. Para algum cenário, eu vou comprar uma solução que já tem ele encapsulado e que resolve o problema. Agora, um outro que é mais estratégico, eu vou construir o meu próprio agente, porque aquilo talvez vai ser o diferencial do meu negócio. Então, eu não posso basear, aí linkando com a pergunta ali da estratégia, eu não posso basear a minha estratégia num agente de mercado que todo mundo tem acesso, inclusive meu concorrente, que vai talvez dar respostas muito parecidas. Então, vai ter que ter algum diferencial ali que a empresa vai ter que construir, e outros que ela vai comprar porque vai estar mais acessível, o custo é muito menor, a demanda por conhecimento para construir está muito alta, está muito competitivo. Então, a tendência é que tenha aí as duas aplicações, mas ele tem que estar dentro de um contexto de um cenário que ele resolva um problema determinado. Então, eu vejo muito mais próximo de incorporar eles nas soluções que as empresas já usam hoje. Porque imagina ter que adotar uma outra solução, fazer uma gestão da mudança ali para o meu time adotar essa solução por causa desse agente. É muito mais fácil incorporar ele ali e ampliar o valor gerado por ele. Joia. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Peço desculpa aqui pelos minutos que a gente passou do horário e espero ver vocês nos nossos próximos eventos. Um abraço e, de novo, quem quiser bater um papo individualmente, é só entrar em contato que a gente marca um horário aqui. Obrigado, Yuri. Muito obrigado, Um pessoal. abraço.